E olha, o governador Ronaldo Caiado criticou a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, que autoriza um reajuste de quase 20% na tarifa de energia elétrica em Goiás. Vamos ver. Todos agora aqui vão receber um aumento de quase 20% na conta de luz em Goiás. É isso mesmo. O governo do Lula, mais uma vez, está metendo a mão no bolso do cidadão goiano. E o que é pior, como a energia tem um peso maior no orçamento das famílias carentes, quem vai sofrer mais são os mais pobres. O aumento nas residências será de 19,56%. Todo mundo sabe que Goiás não consegue desenvolver ainda mais porque não temos energia suficiente para atender a demanda. E o governo Lula, ao invés de investir em mais energia, prefere cobrar mais caro por um serviço de péssima qualidade. É isso aí, minha gente. O povo goiano já entendeu. O Lula e o PT não gostam mesmo de Goiás. Essa é a fala, então, do governador Ronaldo Caiado, trazendo para você. E vamos debater esse assunto. Então, eu vou começar já, inclusive, dar o meu bom dia para o Jefferson Azevedo. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Mariana. Bom dia, Marajá. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, Mariana, assim, data vênia o governador, mas ele sabe que essa regulamentação tem muito mais relação com uma regulamentação nacional de utilização e de sustentação das distribuidoras de energia, né? Então, assim, não foi o governo Lula que privatizou aqui, inclusive o governo Dilma enfiou muito dinheiro para que não privatizasse a CELG, né? E depois foi para a Enel e agora a Equatorial. Então, assim, de fato, não é o governo Lula que está determinando o aumento ou o reajuste da energia. Isso tem a ver com as regulamentações das próprias distribuidoras. A gente, na época que foi privatizar a CELG aqui, a gente foi para a rua contra a privatização da CELG. Isso acontece, tem as companhias regulamentadoras, isso não tem a ver com uma canetada do presidente da República ou não. Do mesmo jeito que não tem a ver com uma canetada do governador. Mas o governador, com medo de ser atingido por causa devido ao aumento da Equatorial, que atende a Goiás, ele joga a culpa no governo federal, mesmo sabendo que a culpa não é do governo federal. Mas ele deixou de governar Goiás para fazer campanha para a presidência da República. Agora, esse reajuste foi feito pela ANEEL, não é? Né? As agências reguladoras. Que são do governo. Mas é porque é baseado numa necessidade de aumento. Da mesma forma, quando a gente pensa o seguinte, ou a gente vai deixar o governo, não a gente vai falar que o governo federal intervém na agência para não aumentar conforme um acordo de regulamentação que já existia, e deve falar, olha, por que o governo está intervindo nisso? Ou a gente vai deixar as agências funcionais, que é o que está acontecendo. Da mesma forma, quando aumenta determinado imposto, porque tem a ver com as agências. Por exemplo, o governo não intervém no aumento da tarifa de telefonia, porque tem uma agência que regulamenta isso. O governo não intervém diretamente no aumento das agências de aviação, porque tem uma agência que regula isso. Então, ou o governo mexe nas agências, a gente vai falar que o governo está mexendo nas agências, ou as agências funcionam de forma independente. Agora, que é o que a gente gente quer. Justificaria esse aumento de 20%? Porque 20% é muita coisa. Eu acho que é muita coisa. O cálculo que a Equatorial mostrou é que, de fato, ela não tem condição de continuar o funcionamento, de continuar o atendimento se não tivesse aumento. Eu acho um aumento extremamente absurdo. E eu acho que toda a população vai sofrer. O que o governo está fazendo é se adiantar em relação a esse aumento, porque ele sabe que vai cair nas costas dele, porque o aumento está acontecendo no estado de Goiás, então ele está jogando nas costas do governo federal. Mas, do ponto de vista legal, não é isso que está acontecendo. Marajá. Então, só aproveitando, Mariana, antes da gente comentar sobre o aumento da ANEEL, só queria voltar rapidamente na matéria anterior, inclusive cumprimentar, Mariana, um colega nosso que é do Rio de Janeiro, o nosso tenente Tadeu Elcio Capella, que é presidente do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, que está acompanhando a nossa transmissão lá do Rio de Janeiro, te mandou um abraço. Ah, que ótimo. Cumprimentar também o Paulo Sérgio Elias, a Lucimar Souza, o William Alves, o Marcelo Campos, que também está nos acompanhando pelo chat. Também cumprimento aqui os nossos colegas. E voltando à matéria anterior sobre o bebê, é importante lembrar, Mariana, que maus tratos, eles são considerados, inclusive, tortura, e são crimes imprescritíveis, né, inafiançáveis. Então, é absurdo que uma pessoa consiga cometer um crime tão grave, tão odierno, como fazer o mal a uma pessoa totalmente indefesa, que é um bebê. Então, nós lamentamos o que aconteceu, acreditamos que a justiça será feita, as forças de segurança já chegaram aos autores e nós sabemos que aqui em Goiás esse tipo de situação não prospera. Nós sabemos que o nosso estado hoje é referência em segurança e nós sabemos que em breve nós teremos, não só por uma medida corretiva, mas também preventiva, para que isso não aconteça. Então, nós teremos aí a devida aplicação da lei a essas pessoas, né, depois do trânsito em julgado.
Lembrando também, Mariana, que quem tiver dificuldades para criar, né, um filho, a fila hoje para adoção do Brasil são mais de 10 mil famílias aguardando uma adoção. Então, nada justifica fazer mal à criança. Bom, agora entrando na matéria da ANEEL, ontem nós estávamos aqui ao vivo com o Paulo Berings à noite, no programa do Paulo Berings, é uma grande honra, mandar um abraço para o Paulo Berings, professor Badiano, estávamos juntos aqui ontem. Nós comentamos sobre isso. Veja, a prerrogativa desses aumentos recai sobre o governo federal. Em que pese existir uma agência, o governo federal precisa homologar. Então, o governo federal, ele pode intervir nisso. Ele não tem toda a liberdade, mas ele tem uma certa autonomia. E quando a gente percebe 20%, dá 19%, quase, praticamente 20%, ele pesa a mão com força. Naturalmente que aqui nós temos um componente político. Caiado, ele claramente faz oposição, ele é de uma posição político-partidária ideológica diferente do Lula. E o que pior, ele como governador não tem força legal para se opor, né? E aí o que ele tem que fazer? Diz, olha, população, vai chegar um aumento, isso é super importante, princípio da transparência, né, princípio da publicidade, ele precisa divulgar para a população, olha, você está vendo aqui, quem está fazendo esse aumento não somos nós, é o governo do PT. Então, se você acredita que isso é justo, você, então, não reclama. Mas se você acredita que isso é ruim, isso é injusto, isso é abusivo, lembre-se que ano que vem nós temos eleições. Você não precisa definir o seu voto, talvez, em quem você vai ou não, mas certamente você já pode colocar aí, né, quais são os partidos, quais são os políticos que estão te prejudicando, né? Recentemente, nós estávamos aqui falando, Mariana, sobre a questão do imposto de renda, né? Trabalhar ali a questão da isenção do imposto. E agora, como você já tinha comentado, né, Mariana? Recentemente, nós estávamos comentando isso nas semanas anteriores, sempre ficamos desconfiados e você acabou antecipando. Quando dá com a mão, você já fica para onde vai tirar, já está tomando com duas. Ou seja, nada demais daquilo que já acontece, infelizmente, né, no governo do PT. Fala que gosta do povo, fala que defende o pobre, mas coloca o pobre para pagar uma taxa de energia que é 20% mais cara. E para concluir, Mariana, não é só a dona de casa que vai pagar energia mais cara. Todas as empresas, sorveterias, supermercados, todo mundo que usa energia vai ter que transmitir esse valor para o preço final. Isso vai gerar inflação, perda de poder aquisitivo. Quem menos tem é que mais sofre. Lamentamos. Posso? Sim. Uma parte rápida. Assim, é engraçado isso, né? A gente tem as agências regulamentadoras. Se intervisse nas agências, as pessoas estariam criticando o governo por intervir nas agências e perguntar cadê a autonomia da agência regulamentadora, como que ela pode funcionar, e o liberalismo e o livre mercado, então, não queriam que ela, de fato, intervisse. Eu lembro que o arroz estava quase a 40, 50 reais o quilo, e o governo falou, vamos tentar comprar arroz dos países de fora, para a gente tentar diminuir o valor do arroz. O pessoal, e o livre mercado não intervém nisso. Agora, o preço do arroz diminuiu, e os produtores estão falando, o governo não vai ajudar a gente. Então, assim, é uma coisa que fica procurando para criticar. O Caiado era um dos muitos críticos do ICMS, falava que o ICMS tinha que acabar e não sei o que e tudo mais. O Bolsonaro, numa irresponsabilidade fiscal, acabou numa canetada. O governo estadual entrou no STF para pedir a recomposição do valor do ICMS, porque ele sabia que os programas sociais do governo estadual não iam caminhar sem a recomposição do ICMS. Depois ele passou um projeto para a Assembleia Legislativa que votou para aumentar o ICMS. E depois ainda criou a taxa do agro. Eu fui a favor da taxa do agro, inclusive, porque eu acho que é necessário, sim. A indústria é muito taxada e o agro era pouco taxado em Goiás. Mas aí é isso, né? Na hora de ele taxar, é legal, é bonito. Na hora que é uma coisa que, inclusive, está numa agência regulamentadora, não foi o governo Lula que numa canetada pediu para taxar a energia em Goiás, aí ele vem criticar e falar que é totalmente contra imposto. Então, assim, né, é um pouco nessa perspectiva, né? Eu acho que para a gente sustentar a máquina pública, tem que ser taxado, algumas coisas têm que ser taxadas e assim funciona mesmo. Caso contrário, a gente não teria polícia, não teria escola, não teria SUS, não teria nada do Estado funcionando. Nessa agência que estaria funcionando se não fosse os impostos, se não fosse o dinheiro das pessoas. O negócio é que a gente está numa situação crítica no país em relação a tudo, ao preço de absolutamente tudo, né? A gente está numa crise financeira, econômica no país e o preço de tudo está lá em cima. Aí quando você fala em um reajuste, aí você imagina, quando você vai pensar no reajuste da energia, você imagina, porque a gente já está na bandeira vermelha, se eu não me engano, né? Sim. A gente imagina um reajuste de 5, um reajuste de 3, um reajuste...
A gente está falando de um reajuste de quase 20%. É um negócio escandaloso e absurdo, não é? Eu não sou contra isso, Então, Mariana. eu acho que, independente de quem seja a responsabilidade, é preciso rever. E eu acho que tinha que rever, por parte do governo federal, rever o porquê do tamanho desse reajuste, Mariana, que vai impactar na vida da população mais pobre, na vida das empresas, na vida de todo mundo, porque todo mundo eu também precisa vou de pagar energia. isso. Logicamente, eu não sou a favor disso. Eu estou falando assim, que esse jogo de empurra é muito conveniente. Mas aí, na ponta do negócio, quem, no final das contas, teria que pelo menos discutir uma coisa menor, não vai discutir. Eu acho que a agência, o governador deveria ter chamado o governo federal para discutir o porquê que a agência colocou um valor desse. Pois é, então e não só jogar nas costas nessa perspectiva então, política. Tem que existir um posicionamento, inclusive, do governo federal do porquê desse aumento. Mariana. Por parte da agência, o governo federal. Por que esse aumento? A agência, por que esse aumento? Por causa disso. Não, está muito alto, não tem como. Então, é justamente como você estava falando, nós estamos num ano que vem, ano eleitoral, e parece que ninguém quer conversar mais. E principalmente o governo federal, na pessoa do presidente Lula, que está mais fazendo campanha do que governando. Mariana, você quer finalizar? Só fazer um breve fechamento. A postura do governador Caiado é muito importante. Porque, veja, na medida em que isso não está na jurisdição dele, ele tem que alertar. É um papel dele enquanto estadista. Ele tem que fazer isso. Dizer, olha, quem é responsável? O governo federal. Ele está seguindo o quê? Então, qual é o poder? Porque até essa levantada de bola do governador, ela serve até para as bancadas e para o próprio governo federal se mobilizar. E isso é um papel do político, ele tem que fazer isso. Porque se ele não faz nada, a população vai, tudo bem, o governo federal foi lá, aumentou, e o governador, o que ele fez? Não fez, não. Ele está fazendo. Ele está articulando e, como grande estadista, a gente espera que essa pressão que ele esteja fazendo resulte em algum benefício a favor da população. Pois é. Vamos ver, porque isso aí é inadmissível que o estado de Goiás e principalmente os consumidores de energia elétrica pagar uma taxa de quase 20% a mais na energia elétrica. Sim. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu assustei com a energia que veio esse mês, né, lá em casa. O próximo vai vir 500 e pouco, minha energia vinha 200 e pouco no máximo, passou no mês para 300 e pouco, agora 400 e pouco, o próximo já vai vir 500 e pouco. Então, vou pagar o quê? R$700 de energia eu acho que lá em casa. A política acontece muito mais nos bastidores do que na frente do Instagram. Assim, a possibilidade da bancada goiana conversar com o governo federal para saber sobre isso, porque, sendo bem sincero, você acha que o Lula, que esse negócio do tarifaço do Trump, ele tá lá pegando lá, não, vem cá, agência, você vai aumentar a energia em Goiás? Você acha que o Lula tá preocupado? Está muito preocupado com o tarifaço do Trump. Então, assim, eu acho que quando a agência soltou esse valor de 20% e o governo do estado ficou sabendo, nós temos 17 deputados federais. Por que os deputados federais e o governador não vai falar para o governo federal, falar assim, existe uma possibilidade de baixar isso? Existe uma possibilidade de conversar com a agência para explicar isso? Só que não, é muito melhor procurar like do que fazer isso. Eu vi uma crítica muito grande sobre o senador Cleitinho. Ele foi por meio de uma avenida federal e está falando que tem buraco lá. Olha o tamanho do buraco aqui, não sei o quê. Ele é senador, ele tem verba, ele tem emenda. Por que não pega essa emenda dele e tenta resolver um problema, ou tenta conversar com o governo federal, ou tenta conversar com o Ministério das Cidades para tentar resolver aquilo? Só que as pessoas, os políticos, hoje preferem ir para a rede social fazer propaganda do que tentar conversar. E muita coisa acontece nos bastidores. E sempre foi assim, Mariana. Os bastidores resolvem muito mais as coisas. Por exemplo, a gente, quando não está vendo o governador, ele está trabalhando, o vice-governador está trabalhando, os deputados estão trabalhando muito mais do que quando a gente está vendo isso nas redes sociais.